Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. O Vejam Só de hoje já está no ar. E hoje nós vamos falar de um assunto que tem tomado as redes sociais. E, literalmente é um assunto muito delicado. Nós vamos falar sobre esse jogo da Baleia Azul. Você já ouviu falar sobre isso? Sabe o que esse jogo tem? Bom, nós vamos entrar em todos os detalhes. A grande questão que nós queremos levantar é como que um adolescente consegue entrar nesse tipo de situação e se ver escravizado por ela, chegando em alguns casos assim mais extremos a cometer o suicídio. Será que a família está preparada para lidar com isso? Será que a igreja já tem ferramentas disponíveis para lidar com essa situação? E a nossa sociedade, ela ajuda ou ela atrapalha nessa questão? E a gente sabe que adolescente não é fácil. Com certeza você que está aí nos assistindo deve ter dado muito trabalho na adolescência, né? Então esse programa é para você, principalmente para você tratar, de repente, com os adolescentes que você tem na sua casa, na sua igreja ou com aquelas pessoas que você conhece também. Fique ligado, o Vejam Só de hoje já está no ar. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação. É um oferecimento da Faculdade Teológica da Graça de Deus Agrade, que nós começamos mais um Vejam Só. Daqui a pouquinho a gente vai falar ali de todos os cursos que a Grade oferece, principalmente do curso que o pastor Heber ministra lá, viu? Eu tenho certeza que você é convidado para fazer parte da classe dele. Ele falou que eu não posso não, mas depois você pega direitinho as informações para você fazer lá uma visita e aprender muito com o Heber, que nessa segunda-feira resolveu tirar uma folga, né, Heber? Brincadeira. O Heber teve um compromisso e por isso não pôde estar aqui hoje, mas amanhã ele está de volta e amanhã, inclusive, com um programa super especial. Mas vamos deixar de papo e vamos direto ao nosso assunto, né? Afinal de contas, o assunto de hoje é muito delicado. Nós vamos falar sobre aquele jogo Baleia Azul, que tem tomado a internet, literalmente assim, de assalto. É um grande assunto. Principalmente pelas consequências que esse jogo, ou pseudo-jogo, ou nós vamos tentar entender tudo isso, ele oferece. Casos mais extremos, até de suicídio, de jovens que cometeram suicídio ao participarem desse jogo. Para a gente poder entender um pouquinho sobre essa questão, nós convidamos aqui dois pastores que vão nos auxiliar a entender toda essa dinâmica, não só do jogo, mas também dessa fase da nossa vida, a adolescência. A gente sabe que tem muito problema ali. Então nós vamos começar apresentando aqui, à minha esquerda, pastor Jimmy Magalhães, da Assembleia de Deus Ministério Belém. Uma ótima noite. Pastor, é muito bom recebê-lo aqui. Uma ótima noite, graça e paz, Zeca, Eliezer. É sempre um prazer estar com vocês aqui, poder contribuir para esse programa de tamanha audiência, de tamanha qualidade. Muito bom, obrigado, viu, pastor, atender o nosso convite. Pode ficar à vontade, viu? Pode chamar de Zeca, que nós estamos em casa. Muito obrigado, Zeca. Não precisa de cerimônia, não. Pastor, passa o endereço lá da igreja onde o irmão está, até para quem nos assiste aí poder a igreja que eu congrego na Assembleia de Deus do Itaim Paulista, pastor José do Prado Veiga, meu abraço ao pastor, todo o corpo de obreiros, toda a igreja. Fica na rua Capitão Eugênio de Macedo, número 163. Meu consultório também, pastor, isso, se me permite. Eu ia perguntar exatamente isso. Sou psicólogo clínico, meu consultório fica na Avenida Tiburcio de Souza, número 192, segundo andar. Imagino que nessa questão tanto da igreja como da psicologia acaba encontrando muitas situações que parecem ou que já envolveram esse jogo. Sim, Zeca, é um tema que explodiu na mídia agora, né? Isso é até bom para voltar para um olhar, né, atrás do jogo, não simplesmente esse jogo, né? Mas nós temos, tanto quanto na igreja, quanto mais como clínico, temos nos deparado muito com as situações do jovem, do adolescente vulnerável a algumas questões, a algo que possa levá-lo até o último final, que é o suicídio. Muito bom, a gente vai conversar muito sobre essa questão, mas aqui agora, ao meu lado direito, o pastor Eliseu de Lima, da Igreja Batista Independente. Pastor, uma ótima noite, é muito bom recebê-lo aqui também nos nossos estúdios. Ótima noite, Zeca, Eliezer, ótima noite, Brasil, telespectadores. É uma honra estar aqui, é muito legal. Espero que seja bom para todos. Acho que vai ser. É um assunto urgente e pertinente. Muito bom. O pastor é lá da Igreja Batista Independente, mas tem um ministério específico que o pastor coordena lá. Eu queria que o irmão explicasse um pouquinho aqui para a gente.
Sou diretor do Departamento de Jovens da denominação Batista Independente, que é a MOB, Mocidade Batista Independente, e que, por coincidência, desde 74, tem como logo a baleia, não a azul, é claro, mas a baleia amarela. Ao longo do programa a gente conversa sobre isso. Muito bom. Passa o endereço, pastor, lá da igreja, de repente alguém que já está aí nos assistindo, quiser fazer uma visitinha, se interessar. Claro. Eu vou dar 2 endereços. Eu sou privilegiado em participar de 2 igrejas, tá? Talvez porque o pessoal é muito legal comigo. Eu costumo dizer que eu sou baiano, cresci em São Paulo, vivo em Brasília. E eu gostaria de enviar o endereço da igreja que me enviou para o ministério, para a missão que eu faço parte, que é a Igreja Batista Independente em Aracatu, na praça principal, e também a Igreja Batista das Nações em Brasília, na Avenida do Hospital das Nações. Vamos iniciar o nosso bate-papo, lembrando que para você que nos acompanha sempre tem presente, né? Nós vamos, depois aí você participando da nossa enquete, né? Tem aqui o livro, que já está aqui na minha mão, a Teologia do Espírito Santo, você participa, depois você pode levar um brinde aqui, oferecimento da Agrade aí também, para você que participar conosco, dando a sua opinião. Daqui a pouquinho a gente vai falar da enquete também. Pastor Eliseu, eu queria começar, o pastor Jimmy ele já falou um pouquinho aqui, e eu queria então começar com você, para a gente tentar entender. Primeiro, como é que a gente explica esse jogo ou essa febre? Algo que aparece assim de repente e toma os adolescentes de assalto. Como é que a gente consegue, se é que tem alguma explicação para isso? Sempre surgiu algo ao longo da história. E a baleia azul foi mais um desses que surgiram aí, tá? O que surgiu. Mas antes eu preciso corrigir algo que eu falei no início, senão eu chego lá, o pessoal da minha igreja não vai me perdoar. Vou te cobrar. Aí, o primeiro endereço eu falei correto. O endereço da igreja, a primeira igreja que me enviou para a missão, a Igreja Batista Independente de Aracatu, ok? Não precisa nem falar o endereço, porque a cidade de onde eu nasci é tão pequena que se uma pessoa cortar cebola, todo mundo chora junto. Então é fácil, Igreja Batista Independente em Aracatu. Em Brasília, ela faz parte, bem filiada da Convenção das Igrejas Batistas Independentes, mas é a Igreja Batista das Nações na Avenida do Hospital da Ceilândia, não das Nações, me perdoe. É isso aí, nos vemos até na próxima, mas por favor, não vão me cobrar desse Não, já fica a correção. Bom, já. Voltando, sempre surgiu algo, tá? Mas o problema em si não é o jogo, é claro, não estou aqui para defender a baleia, pelo contrário. Eu acho que se em uma casa tem criança e tem escada, eu preciso cuidar da criança, mas também preciso cuidar da escada, correto? Preciso pôr uma proteção, não vou ignorar a baleia e culpar aqui os pais. E sempre vai surgir algo. O adolescente ele tem sede, ele tem carência, ele tem adrenalina, ele procura algo e sempre vai surgir algo chamando a atenção. E a baleia talvez seja esse que chamamos aí talvez de um dos gatilhos e que quem já procura com alguma intenção, eu diria isso. Entendi. Pastor Jimmy, o senhor concorda com isso, principalmente nessa questão do gatilho? Eu acho importante a gente abordar isso, porque a gente sabe que o adolescente, ele vive essa época de transformação. Sim. Então, de repente, ele realmente está procurando algo, e todo mundo aqui já foi adolescente, quem nos assiste, né, quem não é adolescente ainda, sabe que nessa fase, a nossa tendência é sempre procurar por aventuras. O senhor também acredita nisso, que o jogo ele é só um gatilho de algo que já está dentro do próprio adolescente? Sim, o jogo em si, nós já temos reportagens aí que era um jogo já antigo, essa reportagem era antiga, mas por que deu essa explosão? Por que todo mundo começou a falar de baleia azul aqui no Brasil? Alguns casos que a mídia acredita ao jogo, mas em si mesmo, de provar, não tem muita ligação. Mas o jogo acendeu uma luz, Zeca, né? Conforme o pastor Eliseu falou. O jogo acendeu uma luz por quê? Para a gente falar dessa fase da transição da adolescência. Quando a gente fala de adolescência, nós temos que ter em mente conflito. Não dá para falar de adolescente sem ter conflito. Falar que esse adolescente é vulnerável, falar que ele já tinha uma predisposição, nós podemos até pensar em si. Mas esse jogo traz um olhar para como que nós estamos olhando para esse adolescente. Esse adolescente ele veio em tela agora, com o jogo, né? Se talvez não tivesse esse jogo, ele não apareceria, nós não olharíamos para ele, né? É uma fase de conflito, é uma fase que nós passamos por isso, mas é uma fase que necessita, sim,
um novo olhar para esse adolescente. Necessita, sim, eu entender o que leva esse adolescente a, quando alguém sugere, quando alguém lança essa isca, ele morder. Por que é? Por que quando nós éramos pequenos, os nossos pais ensinavam, você não aceita nada de estranho? Isso era bem no começo, né? Não aceita nada de estranho. Eu lembro, eu tenho um filho, adolescente, 13 anos, Natan Pietro, meu abraço, meu beijo, meu filho Davi também. E eu lembro que ele não aceitou uma vez na escolinha ainda, no pré. Aí a professora falou assim, olha, ele não aceita. Nós falamos, porque nós falamos para ele não aceitar, né? Então, o que nós estamos falando para os nossos filhos não aceitar? Será que nós estamos falando alguma coisa para eles não aceitar, os adolescentes? Né? Será que quando tem essa situação, quando o adolescente já se vê envolvido em um desses jogos, vulnerável, acho que a palavra certa aqui é vulnerabilidade. Nós temos um adolescente hoje, um jovem hoje, dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, que ele é vulnerável, ele não é 100%. E necessita de um conjunto, de uma equipe, prontas para atender seus anseios. Quando a gente fala de equipe, eu imagino muito a igreja. Eu imagino que o pastor Eliseu, que trabalha também com jovens lá na igreja, acaba encontrando muito desses casos. O pastor Jimmy levantou uma situação interessante, pastor, de falar para o adolescente não aceitar nada de estranho. Mas como é que a gente faz quando o estranho entra na nossa casa? Como é que ele está lá dentro, ele não está fora, o adolescente ele vai lidar com isso dentro de casa. O senhor tem muitos casos assim, recebe? Claro. Eu achei legal. O bom seria que não fosse necessário a baleia azul para voltarmos os nossos olhos para a juventude. Agora que aconteceu isso, a gente vai refletir um pouco também a história, né? E eu cresci ouvindo, não abra a porta para estranho, cuidado com o estranho, quando você fala na rua. Então houve essa preocupação, isso é legal. E a outra questão agora é a baleia azul, o que a gente falou no início de mais um gatilho. E agora, o que isso vai despertar em nós? Quem sabe um olhar, uma atenção. E como igreja, o que fazer? Abraçar a juventude, ouvir a galera, vamos sentar, o que está... Ontem eu tive a oportunidade legal de conversar com um adolescente, com um jovem. Perguntei para ele a questão da baleia do azul e coisa e tal. Ele falou, poxa, pastor, antes da baleia azul, a minha mente já foi atormentada. E eu achei legal porque ele abriu o coração e deixou claro, muito claro, que o legal dele foi ter com quem contar. Ele achou na igreja um abrigo, um abraço. Eu acho que é isso que a gente precisa agora pensar. Nosso desafio é abraçar a juventude. Eu tenho algo sobre isso que me lembra, quando a gente fala qual é esse desafio. Eu lembro de Paulo. Uma vez Paulo estava pregando, narrado por Lucas, em Atos, na verdade, por Lucas em Atos, Atos 20, ali, quando começa a reportar a história de Eutico na janela. O que também, a janela, hoje, PC, talvez ali um computador, uma coisa. E o cara está na janela, o culto está rolando, o cara está lá. Cara, eu não estou fazendo aqui uma exegese agora, me perdoe os teólogos de plantão, esse problema, deixa a teologia para depois discutir mais. Vamos trazer aqui uma conjectura para o nosso dia. Imagine o cara no meio do muro, na janela, um lado do mundo, um lado da igreja, e o pregador era bom. Paulo era o cara pregando. O que mais estava rolando ali? O culto, diz o texto, se você observar as narrativas, tinha iluminação legal, tinha luzes, cara, era um culto top das galáxias, aí, igual a moçada fala. Mas ainda assim o cara estava em cima do muro, ainda não chamou toda a atenção que ele precisava. Porque eu disse que tinha uma iluminação, o texto diz que tinha uma boa iluminação. E disse que estava no superior de cima, vamos pensar, um lugar legal. E havia comida, adolescente ama comida, poxa, tem festa, tem comida, estou dentro. E tinha comida também. Mas o que acontece? O cara cai da janela e morre. Ou seja, o cara cai da janela, morre debaixo do nariz do líder. E aí, o que acontece? Ele continua a pregação, continua o show, continua a palestra? Não. Ele para tudo, desce e diz o texto que ele inclina e abraça o cara e dá um sinal para a comunidade, para a igreja. Ele está vivo. Então, eu acho que o maior desafio é gente que abraça a juventude. É isso que eles precisam. Muito bom. Às vezes falta mesmo um pouco dessa questão da graça da igreja oferecer. Mas eu queria fazer uma outra pergunta, até para fazer um gancho depois da próxima, pastor Jimmy. O senhor acredita que a igreja ela deve oferecer esse tratamento bíblico, somente bíblico,
ou uma junção com outro tratamento com relação à psicologia também? O senhor acredita que a junção dos dois ou só um deles? Como é que o senhor imagina a igreja recebendo esse tipo de adolescente que muitas vezes chega antes ou até já chega afetado por essa questão? Sim. Óbvio, a igreja tem o seu papel indispensável, tem a palavra que nós acreditamos que é cura para toda sanidade, toda enfermidade, mas também entendemos claramente o papel do profissional. É óbvio, tem questões espirituais, mas também tem questões psicológicas. E isso é muito claro, muito óbvio que essa pessoa também será encaminhada ao profissional também. Muito bom. E eu fiz essa pergunta, pastor Jimmy, exatamente porque a gente sabe que não são todas as igrejas que têm esse tipo de visão, de unir as duas questões, tanto a questão bíblica quanto a questão da ciência, da psicologia, né? Muitas são contrárias a isso, né? E ficam com aquele pé atrás. Não, a gente tem que tratar com a Bíblia, só a Bíblia. Em alguns casos, não, só a psicologia. Às vezes elas parecem que não se juntam e eu não sei se o senhor, com o seu trabalho, consegue observar isso e acaba vendo nisso uma dificuldade também, até muitas vezes para colocar as suas posições, para tratar esses adolescentes. Essa dificuldade, ela já foi maior. Sim. Né? E é muito interessante o exemplo bíblico que o pastor Eliseu trouxe, que lá vai falar que ele caiu e ninguém olhou. Ninguém continuaram com o culto. Quer dizer, joga muito também para o líder. Né? Quer dizer, se ele caiu, ninguém... Será que só tinha ele lá dentro? Será que não tinha mais outras pessoas? Será que ninguém falou, pessoal, para aí, o Eutico caiu, vamos lá atender. Não, o pessoal demonstra muito assim, a falta de altruísmo. Cada um por si, Deus para todos. Né? Mas, falando dessa questão, o pastor Hernandes Dias Lopes, uma das referências na literatura cristã, ele fala que chega a ser desumano uma pessoa que tem um tratamento, que está passando por uma fase de uma fragilidade psíquica e ser tratada somente do cunho espiritual. Hoje, né, eu já observo que muitos pastores já têm esse olhar de entender de quando é de cunho espiritual e quando o profissional vai auxiliar. Né? Infelizmente, chega no consultório muitas pessoas ainda com a ideia que está possuída, que está passando, que está com um problema espiritual, achando o sentimento de culpa, que está em pecado, que tudo que aquilo está acontecendo com ela é devido a esse sentimento. Então, ela quer aumentar a sua oração, aumentar, ir mais na igreja, e isso, quando não tem a cura, ela começa a piorar, a gente percebe. Então, tem que se desconstruir essa ideia. É muito importante a fé, é muito importante nós, como cristãos, entender que auxilie muito, mas é muito importante também nós entendermos quando esse paciente, esse adolescente, esse jovem precisa ser tratado, ser cuidado. E é um cuidado também, quando o pastor encaminha ele para o psicólogo, o pastor está cuidando dele. Né? O pastor também não é aquela pessoa que sabe fazer tudo, ele sabe direcionar, sabe orientar. No Itaim Paulista nós não temos esse problema, tem um pastor que é amante da psicologia, que gosta, que tem nos abençoado lá. Então, mas a gente percebe que ainda existe sim um desconhecimento por parte de muitos dos pastores em relação ao trabalho do psicólogo na igreja. Mas vale salientar que o inverso também acontece, certo ou não? Assim como essa ideia, a maturidade do pastor, a responsabilidade de saber, olha, até aqui é uma questão espiritual, a partir de agora cabe um acompanhamento profissional. Legal, perfeito, o pastor compreende assim. Também conheço o inverso, quando o paciente passa primeiro pela clínica, pelo psicólogo, e o psicólogo, peraí, eu conheço casos assim, olha, até aqui eu consigo ajudar, a partir de agora, não. Claro que existe uma questão, uma ética, não dá para ser tão solto assim, mas ele entender, olha, até aqui é o que eu consigo fazer. Eu acho que é isso. E, assim como o pastor entender, acho que o psicólogo entender, saber que o ser humano ele é limitado, né? Eu acho que seria isso. Sim, a grande questão que eu levantei desse assunto é que a gente sabe que a igreja enfrenta muita barreira com relação a isso, até por essa divisão, de achar que o ser humano tem essa divisão, né? Tá aqui é um lado espiritual, tá aqui é um lado científico, físico, psicológico, sei lá, quando as coisas estão muito próximas. E eu imagino que na adolescência isso fique muito pior. O adolescente, ele não... Eu não sei se eu posso dizer que ele não tem capacidade para discernir isso, ele não vai conseguir procurar ajuda, ou o adolescente procura ajuda também, pastor? Porque adolescente, tem um teórico chamado Erich Fromm, né?
Eric Fromm não, Erik Erikson, as crises de Erikson. Ele vai estipular 8 fases, 8 crises para o desenvolvimento, do desenvolvimento. O 5º estágio é da adolescência, que é a identidade, ele chama versus confusão. Então, é a hora do adolescente tomar algumas atitudes, fazer algumas coisas e outras não. É hora dele se portar, é hora dele se portar como adolescente, como um pré-adulto, ora não. Então, o adolescente ele vive uma crise assim. Vamos supor na própria casa mesmo. Tem situações que o pai fala assim para ele, os pais falam assim, olha, você já é um rapazinho, você já é uma moça, já tem que ter determinadas responsabilidades. Aí ele toma algumas atitudes, os próprios falam assim, você pensa que você é quem, rapazinho? Já é o dono do seu nariz? Você já é... Aí ele fica nessa crise, procurando a identidade dele. Não, eu sou já adulto, eu já tenho responsabilidade, eu não tenho. Então, essa crise do adolescente é muito complicado para ele, né? Normalmente, quem encaminha o adolescente, ele chega primeiro dificilmente por ele. São os pais, são pessoas próximas que visualizam. Porque adolescente, para você propor qualquer situação para ele já é difícil. O início de um curso, algo que não seja ele que identificou, já é difícil. Ele já vem meio que com a antena em pé, né? Então, chega pelos pais. Os pais encaminham, marcam. Quando o pai liga para mim, para marcar os pais, eu peço o contato do adolescente. Eu falo, eu posso falar com ele? Ele está sabendo que a senhora, ou o senhor, está procurando auxílio? Não, ele já sabe. Então, eu vou falar com ele. E nunca falo no mesmo dia. Eu espero um outro momento para falar com ele, para ele perceber que é ele que está procurando ajuda, para ele perceber que a partir dali é com ele, né? Os pais fazem um período, e depois nós podemos até falar por que os pais vão procurar o psicólogo, né? Que aí nós vamos puxar um pouquinho a orelha dos pais aqui nesse programa, que esse jogo, essa questão tem muito a ver com a forma que esse adolescente é criado em casa. Tem muito a ver, nós vamos pegar que é fácil a gente criticar o adolescente, falar que ele é vulnerável, falar que ele está muito fácil, amplo, e esquecer que atrás dele parece que não tem mais ninguém, né, pastor? Que ele é sozinho, ele que quis aquela situação, quando não é. Esse adolescente que é vulnerável, que aceita qualquer desafio, a ponto de pegar, cortar a própria pele, o corpo, sentir dor, esse adolescente é espelho de uma família disfuncional. Esse adolescente é espelho de uma casa, que alguma coisa não está dando certo. E acendeu uma luz para esse olhar nessa casa. Mas vai ter muito tempo, tem muito assunto. Aí o pastor já falou que já vai puxar a orelha do pai. Então você que está assistindo, não desliga não, viu, pai? Não muda de canal não, que a sua orelha vai ser puxada também. A gente vai falar muito com o pastor Eliseu também sobre como tratar esse jovem, receber esse jovem, como é que a igreja funciona. Tem muito assunto ainda. Uma ótima noite para você que nos acompanha. Eu falei que era rapidinho, hein? Nosso intervalo, nós já estamos de volta para continuar o nosso debate aqui do Vejam Só de hoje, que tá engrenando, hein? Vai sobrar puxão de orelha para muita gente aí. Então você fica ligadinho assistindo aí o nosso debate. Antes da gente voltar ao nosso tema aqui, que a gente tem falado sobre essa questão desse jogo, a baleia azul, dos adolescentes, de que faz e não faz, nós vamos dar aquela moral para quem assiste o Vejam Só e para quem manda a sua foto, né? Vamos lá ver a foto dos nossos telespectadores no Vejam Só, quem assiste o Vejam Só. Muito bom, cadê a foto? Ah, tá lá a foto. Esse é o Ricardo Góes. A foto foi tirada pela Fabiana. Eles são lá de Perus, de São Paulo. Muito bom, Ricardo. Obrigado, viu, pelo seu carinho. Fabiana aí tirando uma foto aí, caprichou aí na foto aí. A nossa segunda foto vem lá da Casa Verde, também de São Paulo. Quem tá lá é o pastor João Carlos e a esposa Lúcia. O pessoal lá da Casa Verde, ó, pegou o Weber ali, ó, na hora boa, ó. Lá, o pastor de fundo, ficou muito boa a foto também. Obrigado, viu, pastor João e a sua esposa, pelo carinho aí com o Vejam Só. Nossa terceira foto, também de São Paulo, lá de Barueri, do Luiz Paulo. Mas, Luiz Paulo, a foto ficou boa, viu? Aí o Weber tá aparecendo bem. Agora você ficou meio escuro, Luiz Paulo. Depois manda outra aí pra gente e manda quem tirou também, ou se foi você mesmo que tirou, né? Parece que foi. Mas tira uma foto aí pra ficar mais clarinha aí, Luiz Paulo, pra gente poder ver direitinho você aí lá de Barueri, tá bom? Desde já, Luiz Paulo, obrigado, viu? Pelo carinho aí.
A nossa quarta foto é caprichada, pelo menos o nome. Roberto Cláudio Pereira Rosa. É lá de Olaria, Rio de Janeiro. Terra boa, Rio de Janeiro. Olha lá, tirou uma foto também caprichada, apontando certinho, ó. Quase igual o pastor Heber. Aí sim, ó, muito bom. Quem tirou a foto foi a Cristina. Obrigado, viu, Roberto? E obrigado também ao pessoal do Rio de Janeiro pela audiência aí com o Vejam Só. E nós vamos encerrar então agora esse nosso momento aqui, selfie. Com a última foto é o evangelista Igor Escobar e o diácono Francisco Pires. E eles são lá de João Pessoa, lá na Paraíba. E terra boa, hein? É verdade, nessa foto aí faltou o pastor Heber. Mas tem lá o evangelista e o diácono, tá bom lá, tão bem representados lá os dois, viu? Obrigado, viu, Igor? Obrigado, Francisco. E um grande abraço aí pro pessoal de João Pessoa e da Paraíba. Vocês podiam mandar um convite aqui pra gente gravar um Vejam Só de lá, hein? O que você acha, Angélica? Vejam Só lá da Paraíba, lá levar a gente pra lá, né? Né? Fazendo na praia. O pastor Heber vai gostar, ele tá precisando de um solzinho mesmo, tá meio branco ele. Mas nós vamos pensar nisso daí direitinho. Vamos voltar pro nosso tema, pro nosso debate, mas a gente vai voltar pedindo a sua participação, é claro. A gente quer saber a sua opinião. A gente está aqui falando, mas você que nos assiste, o que você pensa? Então coloca a nossa enquete aí no ar. E você pode dar a sua opinião acessando ali o nosso site, né? vejamsó.com.br. Você entra lá, todos os programas têm ali uma enquete, você pode participar dando a sua opinião. A nossa pergunta hoje é a seguinte: você supervisiona o que os seus filhos e netos veem na internet? Antes da gente ver as alternativas, eu quero saber assim rapidinho dos convidados. Rapidinho, tá bom? Pastor Jimmy, os pais, eles supervisionam, sim ou não? Não, normalmente não. Muito bom. Pastor Eliseu, também não? Não, tentam. Eles até tentam, mas não conseguem. Porque os adolescentes escondem ou porque eles não querem? Cara, as duas coisas. Eu acho que eles não conseguem. Eles não conseguem. Eles não querem saber? Os adolescentes não mostram, os pais também não querem saber? Quando o pai fiscaliza, o adolescente tem mecanismo de esconder isso dos pais. Muito bom. Então tá aí já, hein? Então o pai fica atento aí que o adolescente quer esconder as coisas de você. Então vamos lá, você supervisiona o que seus filhos e netos, porque tem muito avô que fica, né, com o neto, vem na internet. A primeira resposta é sim, supervisiono tudo e sei de todos os acessos. Eu tô achando que esse daí, pelo que os convidados falaram, é meio mundo ideal, mas acho que tá fora da realidade. A segunda é sim, mas não tudo. Acho que eles devem ter um pouco de privacidade. E talvez aí o perigo já está começando a aparecer. A terceira é não vejo necessidade de saber tudo que eles fazem na internet. De repente tudo não, mas tem que saber alguma coisa, né? Não sei, vamos ver aqui deles. E a nossa quarta alternativa é aquela que o pastor Heber mais gosta. E já que eu estou no lugar dele, eu vou ficar com ela também, né? Não sei e nenhuma das anteriores. Assim a gente fica na posição mais fácil e joga essa questão para os nossos convidados e para você também que nos assiste, viu? Acesse lá o nosso site e participe. Pastor Eliseu, com qual alternativa o senhor vai ficar aí? O que o senhor acha? Na verdade, a sua visão do que os pais fazem com relação a esse controle dos adolescentes na internet. Eles tentam, mas por mais que tentam, acaba não conseguindo tudo, é claro. Talvez um pouco do que acontece, mas lá no colégio há uma onda também de trocar. Eu não só tenho o meu aparelho, eu tenho o aparelho do meu colega, entende? No passado, era muito a revista, né? Só abrindo parênteses, uma adolescente, uma criança passando uma revista, esses dias, uma revista normal, uma revista dessas informativas aí, passava com o dedo, assim, tentando passar a revista, de tão em outro mundo que estamos. Fechando parênteses. Por mais que o pai tentam, eles não conseguem. Primeiro, eles já sabem que, não vou olhar tudo. Meu filho é legal, meu filho não está vendo nada demais, dá uma olhadinha lá. Às vezes consegue puxar o histórico, mas nem todos os pais têm essa habilidade, não entende que lá em cima tem um histórico, eu vou ler como é que foi essa semana do meu filho. Eles nem todos sabem disso. Talvez falta um pouco dessa informação. Talvez. Agora, é claro, tem alguns pais aí que manjam e aí sim consegue acompanhar um pouco mais de perto. Os pais, eles não acompanham por medo de descobrir o que o filho está vendo? Na verdade, não é nem medo, viu, Zeca? Com a grande maioria dos pais, eles não têm tempo. Eles acham que não tem tempo para fiscalizar, né? Isso implica em ter um olhar para o jovem, né?
Então, o pai, o que ele faz? A primeira coisa que o pai faz, ele dá um aparelho para esse jovem, né? Antigamente, se tinha só um computador na casa, ficava na sala, era muito fácil de fiscalizar, de olhar quem passava lá. Hoje, você tem um computador no seu bolso, no banheiro, você tem um computador aonde você estiver, no quarto, normalmente, né? E o pai entende que toda hora ele ir lá, ele fiscalizar, ele não vai acessar isso daí. Uma que a gente também tem uma situação que, assim, eu não quero olhar, meio que inconsciente, eu não vou procurar, que você acredita que está tudo bem, né? Nós vimos nas reportagens aí, alguma das pessoas que supostamente foram envolvidas nesse jogo, a família dizia assim, não, estava tudo bem. A família falou, estava tudo bem, né? Por quê? Pegou de surpresa, ninguém percebia, né? Agora, a questão da fiscalização, de olhar, normalmente não é feita. Normalmente o pai ou a mãe, até porque, vias de dúvida, vias de regra, o adolescente entende muito mais de informática do que os pais. Os pais mandam ele fazer alguma coisa, né? O adolescente, ele entende muito mais. Necessário se tornar os senhores, né? Se tornar os senhores. Da situação. Então, o adolescente já está na vantagem em relação à mídia, em relação às redes sociais. O pai sempre pede à mãe, faz para mim, faz um cadastro, quero ter baixa o programa aqui. Então, ele já é o expert nesse assunto. Então, se ele tem algo que ele quer não revelar, com certeza ele vai conseguir isso daí, né? Até usar o que o pastor falou, usa o outro aparelho, né? Mas ele vai saber muito bem como usar e como esconder isso daí. Ele vai achar difícil. Pastor Eliseu, o senhor um pouquinho com a sua experiência mais eclesiástica ali da igreja, já recebeu jovens assim nessa situação tão difícil, assim, próximos, de repente, até do suicídio mesmo, de estarem num estágio muito avançado, não só com o jogo, né? O jogo pode ser um personagem que a gente está falando, mas da vida mesmo, de outras situações. E como é que é tratar com jovens assim? Que tipo de programa vocês desenvolvem lá com a juventude para tentar entrar nesse mundo do adolescente? Várias vezes, várias situações. Eu me lembro de uma a pessoa estava tomando um remédio já ligando naquela hora, preciso de ajuda, estou aqui tomando, me acabando em remédio, e a gente levantar ali meia-noite e encontrar com essa pessoa, tentar pelo menos sentar, não falar nada, mas dizer o seguinte, tem alguém sentado do seu lado. Você não vai fazer isso agora, vamos lá, tem alguém com você, você não está só. E já aconteceu outras experiências de pessoas, adolescentes frustrados, adolescente está ali namorando, daqui a pouco chega o fim do namoro, eu não me mato porque a minha preocupação que eu vou falar é o que já vai surgir uma pergunta, mas vamos lá, o pastor responde ali, o psicólogo. E aí daqui a pouco, ela terminou comigo, a vida acabou o sentido, eu não vou acabar com a minha vida porque, sei lá, o meu destino, para onde eu vou agora... Eu sei lá se eu vou ter um perdão depois de um suicídio. Então, Deus, faz acontecer um acidente, leva-me agora. Então, assim, você encontra jovens desesperados que querem, talvez, ali acabar, dar um fim ali, fechar as cortinas da vida de uma vez por todas, mas também, ao mesmo tempo, aquela consciência cristã, aquele valor que um dia falou para ele, talvez que ele aprendeu de infância. Eu estou falando de um jovem cristão, um jovem que cresceu nesse contexto de igreja. Se eu acabo com a minha vida agora, eu vou para o inferno. De repente ele pensa assim, então eu não vou fazer isso. Mas ele chega a gritar por socorro, eu quero morrer. Talvez assim, foram experiências difíceis, complexas. O que fazer? É ouvir, abraçar e tentar chamar para perto do coração, desabafa. Desabafa. O que não está legal? É isso, e fazer com que ele desabafe, fazer com que ele abra o coração e depois ele vai ver. De quem que eu lembro nessas horas? De quem que eu lembro? Mais uma vez, eu lembro de Paulo em um outro contexto, Atos 16, lá em Filipos. Na hora do desespero ali de alguém, decorrente, as cadeias se abrem, as correntes se quebram ali, e ali o carcereiro, desesperado, já pega uma espada e tenta ali um suicídio. O que ele faz? Paulo grita, não faça esse mal. Ou seja, um suicídio, um mal, não faça isso, não pratique isso. Paulo, como é que ele consegue interromper? Ele tenta trazer uma palavra de paz, de tranquilidade. Espera aí, o que você está fazendo não é legal. Essa é a verdade, confrontar também.
e aí, de repente, ele pensa que todos se foram, os presos, né? Todos se foram. Não, nem todos se foram, todos estão aqui. Calma, o desespero faz com que a pessoa ela perca essa capacidade de enxergar, ela perde o chão. Então, é tentar acalmar o coração, né? A palavra nas minhas experiências, não poucas vezes, a minha tentativa foi acalmar o coração e deixar ela abrir, desabafar, e na proporção que ela abre o coração, ela rasga o coração, eu penso que ela está conseguindo ali acalmar a sua alma e voltar a um momento mais tranquilo, mais de sanidade. Pastor Eliseu, eu acho interessante a gente até fazer assim, um autoexame com relação ao preparo da igreja. O pastor Jimmy comentou aqui que muitas vezes os pais tentam transferir a responsabilidade da educação, às vezes para a escola, e muitas vezes, né, se os pais são crentes, ele vai transferir isso para a igreja, ele vai transferir a educação para a igreja. A igreja hoje, não só falando do seu trabalho, mas de uma visão mais geral, ela está preparada para esse tipo de abordagem ou para receber, às vezes, melhor dizendo, esse adolescente ou essa família, muitas vezes, né, que já vem de uma origem mais destroçada, um ambiente mais difícil. Na sua visão, a igreja brasileira hoje, ela se encontra preparada para receber e lidar com esse tipo de situação? Eu penso que a gente nunca vai estar 100% preparado, a gente nunca vai estar. Primeiro porque, claro, de certa forma os problemas são os mesmos, mas nem sempre são tão os mesmos. Cada época tem um novo desafio. E se é um novo desafio, nos pega de surpresa. E ainda mais hoje, nos nossos dias, tudo a 1000 por hora, tudo muito rápido. A gente está falando aqui da baleia azul, mas poucos dias já era outra coisa, era o Pokémon, daqui a pouco já era uma outra coisa. Então é muito rápido, a gente nunca vai conseguir acompanhar 100%. O que a gente vai conseguir sempre é chamar a pessoa para perto e falar, olha, você está no fundo do poço, o que está acontecendo? E a igreja vai entender que sempre é trazer a pessoa para perto e olhar, vamos olhar para Deus. Vamos, na hora do desespero, o que Davi faz, o salmista faz? Eleva meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então, o que a gente vai estar sempre atento a isso, não esquecer onde a gente quer chegar, para onde a gente está conduzindo a juventude. Os desafios sempre nos pegarão de surpresas e nem sempre estaremos 100% prontos. Pastor Jimmy, a gente realmente sabe que essa fase da adolescência, ela acaba potencializando muito, né? Eu imagino que deve ter uma explicação para isso. Porque que o adolescente acaba colocando o fim do mundo em todas as coisas. Terminou aquele primeiro namoro, é o fim do mundo. Aconteceu alguma coisa, o mundo vai acabar, nada dá certo. Eu imagino que essa questão do jogo, ele é só mais uma mesmo, como o pastor Eliseu acabou de comentar, outras questões vão aparecer, não vai parar, né? Na nossa época a gente tinha também as dificuldades da nossa adolescência, eram questões e tudo mais. Mas eu fico me perguntando, como é que os tempos mudaram tanto que há tempos atrás a dificuldade do adolescente normalmente era na área sexual. Sim. Era a questão de masturbação, a grande pergunta dentro da igreja era essa. E hoje o adolescente está se matando. Ele se tranca no quarto, participa de um jogo, alguma coisa assim, para morrer ali dentro. O que aconteceu, assim? O que passou aí que de repente a gente perdeu essa história aí? Sim, então vamos lá, né? A primeira para os pais, né? A questão do adolescente lá, quando termina o namoro, acha que é o fim do mundo, que quero me matar. Por quê? Ele não aprendeu a lidar com a frustração. Né? Por que não aprendeu a lidar com o não, com o viver sem? Né? Porque os pais não deixavam esse menino, essa criança, adolescente, enquanto criança, ser frustrado. Não, eu quero, eu vou lá e compro. Não, eu quero, eu vou lá, porque ele não pode chorar, não pode passar raiva, não pode o amiguinho ter, ele não ter. Então ele foi acostumando mentalmente, foi formando a personalidade dele na infância, que tudo é da forma que ele pensa que é, tudo vai acontecer da forma que ele acha que vai acontecer. Quando acontece disso, de não acontecer, ele quer se matar no primeiro, ele não acostumou, ele não pode entender assim, tem outra pessoa, né? A fila anda igual eles falam, mas porque uns conseguem até demais namorar muitas vezes e o outro fica lá deprimido, né? Aí nós vamos entrar nesse assunto muito forte, que é a depressão, né? Esse adolescente que chega ao ponto de tirar a própria vida, ele não está 100% sadio mentalmente, psiquicamente. Ele já carrega consigo
um outro transtorno, alguns outros transtornos, uma comorbidade, vários outros transtornos psicológicos e psiquiátricos, né? Um deles, que é muito conhecido, é a depressão. Antes do senhor continuar, pastor Jimmy, o senhor falou dessa questão de, às vezes, querer tudo, não deixar sem. Isso é uma característica que acaba evidenciando isso, essa questão assim, da depressão, porque, às vezes, o adolescente ele tem muito esses picos de emoção, né? Então, eu não sei se fica mais difícil até de ter esse diagnóstico, porque, às vezes, ele está muito alegre, às vezes está muito triste. E como é que os pais eles vão observar isso? Falar, poxa, meu filho ele tem algum problema nessa questão da depressão. Então, o adolescente querer ficar recluso é até meio normal, né? Por quê? Ele quer, já faz parte da independência dele. Quando chega no consultório, a mãe fala assim, olha, não sei o que está acontecendo, né? Esse menino não era assim, essa menina não era assim. E a gente percebe no discurso que não era mesmo, que ele está fazendo a fase normal, que é o desenvolvimento. Ele não era assim, porque ele era uma criança, hoje ele já não é mais uma criança. Então, ele quer, quando o adolescente fica isolado, ele quer começar a treinar a sua independência, né, emocional ali. Agora, quando que eu começo então a ter um olhar para ele? Esse adolescente não quer mais sair, aquele grupo de amizade que nós sempre temos, nós tínhamos, ele passa a ser um grupo virtual, não existe pessoas. Ele tem muitos amigos, mas não existe. Nós éramos de uma época, não somos tão velhos, né? Eu fui criado, porque o adolescente tinha, nossos pais conheciam nossos amigos. Olha, é o Eliseu, filho do seu Humberto. Olha, é fulano, é ali. Já sabia quem era. Hoje não dá para se falar quem que é essa pessoa. Então ele saiu da rua e nossos pais achavam que o filho estava desguarnecido na rua. Quando na rua no sentido de brincar, de ter aquele círculo de amizade, de jogar bola, rodar o peão, né, de andar de carrinho de rolemã. Hoje ele não está mais na rua, então é uma falsa sensação de proteção. Meu filho está em casa, está guardado. Pelo contrário, ele está muito mais vulnerável. Que pessoas que jamais teriam acesso ao seu filho, à sua filha, de outros lugares, até de outro país, têm o acesso hoje. Eu tive uma paciente que ela estava conversando com um rapaz na Arábia Saudita. Né? Lógico, evidente que ele sugerindo algo para ela que não era bom para ela. Então, hoje os pais, eles pegam e deixam isso. Como que eu vou então observar? A pergunta sua. Como que eu vou observar? No comportamento dele é disfuncional. Círculo de amizades. A alimentação. Né? Existe o período que ele come muito, existe o período que ele não come nada. Mas você conhece o seu filho. Né? Sono, muito sono ou pouco sono. Prazer em fazer uma atividade que ele gostava. Vamos em tal lugar. Na pizza, mãe, não vou hoje não estou afim. Né? Tudo bem, pode ser um dia, mas se for recorrente, comece então agora a ter um olhar para ele. Né? Comece igual o pastor falar. Eu preciso ter um olhar diferente, talvez esperar. Sempre tem um dos pais que são mais acessíveis, sempre tem. Às vezes é a mãe, às vezes é o pai. E esperar esse momento, às vezes todo mundo sair de casa, o pai, e tentar chegar perto deles, tentar. Está acontecendo alguma coisa? Não. Lógico que ninguém vai falar assim, não, está acontecendo, eu estou em depressão, me procura. É evidente que não, que talvez nem ele saiba o que está acontecendo, eu não sei. A resposta que a gente sempre escuta no consultório, eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei. E realmente ele não sabe, ela não sabe. Ela quer fazer a situação, quer levantar a cabeça, dar a volta por cima, quer aceitar que o Senhor, Ele é o Senhor, que Ele não nos fez derrotado. Ela até entende isso quando o pastor prega, quando ela escuta isso na igreja, ela entende isso, só que não consegue aplicar isso na vida dela. Porque existe o que na depressão? Uma das áreas do cérebro está... a gente tem muitas ligações de células, né? Neuroligações, e algo está, naquele momento, não está de tal forma que ela consiga, nem ela sabe o que está acontecendo. Né? Então, como que esse pai, essa mãe tem esse olhar? Observa o seu filho. E observar não é chegar, abrir a porta, o que está acontecendo? Talvez sem palavras. Começa a ver atitudes, começa a ver ciclo de amigos, aonde que ela... tentar localizar lá com quem que ela está falando, que jogo que ela está participando, o que ela está curtindo, né? Que adolescente tem muito isso de curtir, né? Sim, qual os likes que ela está ganhando, quem que ela está dando like. Eu começo então a ter uma ideia de que quem é esse adolescente, aonde ele está andando.
É muito bom. Eu imagino que na igreja a gente acaba tendo uma visão um pouquinho diferente dessa que o pastor Jimmy comentou, pastor Eliseu, porque ali você está numa comunidade, ali você tem muita gente reunida e às vezes o jovem entra naquela euforia também. Eu, na minha época de adolescente, tinha muito acampamento e aí você chega lá é difícil você ver alguém triste ou chateado. Então tá todo mundo muito ali. Na sua opinião, fica mais difícil dentro da igreja identificar isso ou as características elas acabam aparecendo? Chega uma hora que esse jovem ele dá um grito ou ele tem alguma situação. Não, de alguma forma ela vai insinuar. É difícil, sabe? Ela vai insinuar em algum momento, em algum aspecto. Ela não consegue esconder por muito tempo. Chega um momento que os sinais surgirão. Agora, talvez que é um momento mais propício, sim, porque o próprio momento, como você disse, de euforia, de música, de participação, acho que consegue esconder um pouco o que talvez ela mesma... Ela faz questão de esconder, talvez. Poucas são as pessoas que têm coragem de dizer eu estou com depressão, preciso de ajuda. Talvez esse é o maior desafio. Ainda mais, poxa, eu sou crente. Não, crente não fica com depressão. Eu sou um jovem cristão. Eu sou do louvor, eu sou do teatro. Eu prego, eu não posso. Então vai tentar... Aí tem talvez ainda mais essa questão da máscara. Talvez corre esse mais risco, ainda se esconder atrás da religião. Eu acho que talvez fique mais difícil por conta disso. Muito bom. Ó, ainda tem muito assunto para a gente debater, viu? Mas a gente vai precisar fazer um rápido intervalo. Eu te convido a continuar conosco, é rapidinho, a gente vai, só para você tomar uma aguinha e daqui a pouco a gente volta com mais Vejam Só para você nessa noite. Estamos de volta, eu falei que era rápido, tá vendo? Foi rápido mesmo, tomou uma aguinha aqui rapidinho e a gente já está de volta para continuar debatendo um pouco mais sobre o nosso tema. E nós estamos aqui recebendo hoje nos nossos estúdios o pastor Jimmy Magalhães, ele é lá da Assembleia de Deus Ministério Belém, psicólogo também, tem falado bastante aqui pra gente, aqui, tentado entrar um pouquinho na cabeça do adolescente, que a gente sabe que não é nada fácil, é um grande emaranhado. Pastor, eu vi que o senhor está com alguns livros aí, eu acho que o senhor um livro é bem sugestível, né? Que é do meu pai, pastor José Carlos Magalhães, pastor da Assembleia de Deus em São Miguel Paulista. Isso. Essa daqui, né? É lá, Buscando a Saúde da Alma. Buscando a Saúde da Alma. Pastor José Carlos Magalhães é o pastor da Igreja da Assembleia de Deus em São Miguel Paulista, igreja de Hermelino Matarazzo. Um grande abraço para minha família, meus pais, toda a família que está. E tem esse também dele, que ele trabalha muito com família, que é transformando o casamento que você tem no casamento que você quer. Esse já é de presente para a produtora, esse é dela, tá bom? São esses dois livros que eu gostaria de mostrar hoje. E aqui do nosso outro lado está aqui o pastor Eliseu de Lima, lá da Igreja Batista Independente, trabalha lá com o MOB Brasil, o Ministério dos Jovens. Também tem um material aí, né, pastor, para a gente poder mostrar aí para o pessoal? Tenho. Da MOB eu tenho o manual, dos nossos materiais é o manual aqui. Isso, ali. Assim, Manual do Líder Jovem, preparado por uma equipe apaixonada e comprometida com a juventude, uma equipe que ama a juventude, que sonha em ver essa juventude vivendo a vida abundante que só o autor da vida tem para oferecer, e ele está nos oferecendo todos os instantes, nos chamando para essa vida abundante. É um manual prático com alguns desafios e também com algumas dicas de criatividade. Aqui também tem o meu livro lançado aqui, Vem Comigo, Devocionais para quem tem pressa, mas sabe aonde quer chegar. Não é um convite ao instantâneo, pelo contrário, é que nessa rápida parada o adolescente, o jovem possa desfrutar de momentos profundos e intensos com Deus. É resultado de uma série no Instagram, 15 segundos com Eliseu, e são 66 devocionais do Gênesis ao Apocalipse. Eu acho que é legal para alimentar a alma, para alimentar o coração e encher de vida. Fica a dica. Muito bom, lá no nosso site vejamsó.com.br você tem o contato dos pastores e se interessar você pode também perguntar por eles pelo material que eles apresentaram aqui. Voltando à nossa história aqui desse jogo da baleia que tem levado, pelo menos pelas notícias, né? Adolescentes até o suicídio. Pastor Jimmy, como é que a gente vai vencer essa batalha? Talvez quem esteja nos assistindo aí viu um pouquinho de como funciona, o que ocorre, os sinais, as dificuldades e tudo mais, mas o que fazer para vencer essa batalha?
não somente dessa questão desse jogo, mas como vencer essa batalha com os adolescentes, de entender os adolescentes, como é que a família vai fazer isso? Família, primeiro vai ter que envolver não só a família. Primeiro momento, a família, que está mais próxima, mas a igreja, no caso nosso aqui, que somos cristãos, vai ter que ter um envolvimento também da igreja. Primeiro, eu vou ter que identificar e entender que o assunto é sério. Quanto eu ficar tratando como um mero assunto, quando não der prioridade para ele, quando esse assunto não for prioridade na minha reunião, na minha casa, na minha igreja, nós não vamos tratar desse assunto, né? Primeiro, prioridade, o assunto é prioritário, né? Hoje nós vemos o quê? Uma grande prioridade nas nossas igrejas e está sendo tratado é a questão dos casamentos. A gente vê muito encontro de casais, algo para casal. Eu acho que tem que chegar ao ponto de ter algo para os pais, encontros de pais, encontro para os pais, encontro de pais e filhos, né? Capacitação das pessoas envolvidas com os adolescentes, né? Debates, espaço de escuta, tem que ter sim um espaço de escuta. Uma vez eu fui falar de espaço de escuta, fui muito criticado. Falei, não, você acha que é um divã? Não, não é. É o que você faz lá. Esse adolescente tem que ser escutado. Por mais que as coisas que eles vão falar sejam absurdas, seja algo que até confronta, às vezes, a nossa fé, confronta até o que ele foi ensinado. Mas eu estando apto para escutá-lo, eu vou poder também identificar e auxiliá-lo no que ele precisa. Então, entendendo que isso é um caso sério, entendendo que esse adolescente merece sim um cuidado, merece sim uma atenção, a família entendendo o seu papel. Quando os pais entenderem que o papel dele, ele é responsável, por mais que aquele adolescente já tenha uma idade, 15, 16, 17 anos, já tenha uma certa autonomia, já trabalha sozinho, já tem o seu dinheiro, mas os pais continuam sendo ainda responsável por ele. Os pais têm que ter o papel de pai. Eu falei que ia puxar E porque eu sou pai, minha esposa está aqui me assistindo, né? E meu filho fala assim, pai, o senhor é chato, né? E eu prefiro que ele fale que eu sou chato, mas que eu faça esse papel não de usurpar, não, mas de cobrá-lo, de acompanhá-lo, né? Eu falei, um dia você vai entender que o papai não é tão chato como você pensava, ou você vai até agradecer por o papai ser chato, né? Então, pai, sejam chatos, né? Com limite, saibam participar, não terceirizem, é um assunto muito sério, terceirizar o cuidado com os seus filhos, não terceirize, né? Eu acho que tem uma frase que fala que sucesso algum é justificado com o fracasso da família. Você pode ter mestrado, ser um ótimo empresário, galgar muitas situações, mas se dentro da sua casa estar com um problema, talvez seja a hora de repensar, talvez na sua forma de viver, na sua forma, melhorar a sua agenda, mas arrumar um tempo para a família, arrumar um tempo para essa casa, porque essa é a geração do futuro. Esses serão os futuros pastores, serão os futuros dirigentes, serão os futuros líderes. Se essa geração já está comprometida, o que nós vamos ter lá na frente? Então, como combater isso? Primeiro, entendendo que o assunto é sério. Entendendo que o assunto é sério. Buscando ajuda especializada. Não estou falando de psicólogo só, não. Eu gostaria que todo mundo fosse para o meu consultório. Mas entender, tem pais que passam a situação e não passa para o pastor não está nem sabendo, não acessa ele, né? O líder que está apoiando tem que ter essa visão. O líder conhece, olha, fulano não veio no ensaio já é a terceira vez. E chega lá, não faz, por que você não... Não, mas chega e observa, manda uma mensagem, olha, senti a sua falta, você não veio, como que está? Né? Porque já está um cuidado, uma rede de cuidados. Acho que a palavra certa é formar uma rede de cuidados. Família, igreja, escola, amigos. Por que não amigos? Né? Eu perceber que o meu companheiro de banco não veio ali, já faz 2 semanas, ou eu ver o que ele posta, tem alguma coisa errada com ele. Eu ver que ele está com alguma situação, olha, ou eu chego nele, eu chego no meu líder e falo, você viu? Olha, eu estou percebendo que o fulano não está muito bem. Por que não? Eu vi ele postando algumas coisas assim. Acompanha isso. Isso já é o início para a gente começar a pensar num novo olhar para os nossos jovens na nossa igreja. Muito bom, pastor Di. E aí, pastor Eliseu, como é que a gente vai fazer para vencer essa batalha aí? Tudo isso que o pastor falou, não dá para correr, é isso mesmo. E fazer o que Jesus sempre fez, olhe para as pessoas,
acolhem as pessoas, adolescentes, seja adolescente, jovem, adulto, abrace as pessoas, faça o que a gente está fazendo, faça uma roda, um bate-papo, pastor, líder de jovem, dá uma dica, às vezes você se mata para preparar um sermão, dá uma dica, não prepara o próximo sermão não, deixa a galera falar, faça uma roda, fale menos, escute mais. E outra coisa legal também, a gente fala muito, claro, eu também falo para os pais, o psicólogo me lembrou uma coisa legal, tem curso para tudo, e eu ouvi de uma mãe, pastor, eu já fiz curso de tanta coisa, curso disso, curso daquilo, sou formado nisso, mas nunca fiz um curso para ser mãe, eu não sei ser mãe, eu não fui preparada para ser mãe. Minha mãe dizia que eu tinha que ser uma grande aluna, uma melhor aluna, uma grande profissional, uma garota esperta, inteligente, mas não me ensinou a ser mãe, e hoje eu sou mãe, eu não sei ser mãe. Acho que é um desafio, pratique esporte, é legal, cara, volte a jogar futebol, faz alguma coisa, não estou falando PlayStation, alguma coisa, internet, jogo, videogame, faça um exercício legal, tem muita coisa legal que você pode fazer, são muitas coisas aí, e tudo que o pastor falou é isso aí, tudo tem jeito, nada está perdido, e se eu tenho uma coisa que eu falo sempre, talvez até aquele para-choque, aquela frase de para-choque de caminhão vai te ajudar. E tem uma que eu li, uma legal, se arrependeu de ter nascido, experimente nascer de novo. Não nascer do teu jeito, mas do jeito de Deus para você. E você vai ver que a vida é abundante, que a vida não é somente esse momento que você está vivendo. E a vida é muito mais do que uma vida entre o berço e o cemitério. É uma vida abundante, legal para se viver. E essa é a vida que Deus nos convida para viver. Muito bom. Agora, ouvindo assim dos dois, e eu iniciei esse último bloco, que é o bloco que a gente traz as conclusões, parece que é fácil. Sim. Ouvindo o que vocês falaram, parece que não é uma coisa difícil, parece que está fácil. Está fácil vencer esse tipo de situação? Nós, como cristãos, temos que entender que nós vamos vencer. Que o mundo jaz no maligno, mas nós temos o poder de Deus. Nós já somos mais do que vencedores, né? É uma da situação, o inimigo ele tem tentado alcançar as nossas famílias, historicamente já começou desde o Éden, né? Mas nós temos que acreditar que é possível sim. Temos que ter fé, ação, né? E reação. Nesse desafio, os adolescentes gostam muito de desafio, gostam muito da adrenalina. E eu queria dizer para você que teve um desafio também, já houve um desafio. Só que o filho não sabia que ele estava sendo desafiado. O pai sabia que ele estava sendo desafiado. E ele veio ao mundo e cumpriu o desafio. E o desafio no final também era como talvez o baleia azul. O final culminou em morte, o desafio do filho. A ponto de o filho descobrir e falar, pai, me tira daqui. Dá um bônus, tira, o senhor apareça aqui, não deixe eu passar por isso. O pai não conseguiu, não podia tirá-lo dali, que fazia parte do desafio. Game over, o desafio acabou, ele morreu. Pararia aí a história, seria só mais um caso de um que morreu, que aceitou um desafio. Mas houve um terceiro dia, que o pai tinha ainda um bônus, um super bônus, que o pai foi lá e ressuscitou esse filho. Você cumpriu o desafio. Então, adolescente, você não precisa de participar de desafio mais nenhum. Alguém já foi desafiado por você e pagou, e cumpriu, e ganhou. No Baleia Azul ninguém ganha. O desafio se acaba com ele perdendo a vida. No desafio que Jesus Cristo enfrentou na cruz do Calvário, ele venceu o mundo, ele venceu a morte. O véu foi rasgado e você tem liberdade de chegar para ele e falar, eu aceito o desafio de andar com o Senhor. Muito bom. E aí, pastor Eliseu, tá fácil de vencer esse desafio? Porque do jeito que o senhor colocou aí, tá fácil só o cara sair de casa, jogar um futebol, procurar uns amigos e vai vencer. É tão fácil assim? Esse é o primeiro passo, é você dar o primeiro passo. E aí você vai encontrar gente que vai te ajudar. Então, selecione suas amizades. Ande com gente que contagia a gente. Eu acredito que nos dias de hoje ainda tem muitos Barnabés. Quem são os Barnabés que eu estou falando aqui? Aquele cara que aparece umas 5 vezes em Atos, encorajando pessoas em momentos difíceis. Deus tem sempre um Barnabé para colocar do seu lado. Você não está sozinho nesse mundo. Outra coisa legal, que eu sempre digo, eu acredito na rapaziada. Não porque Gonzaguinha acreditou, eu sei que não é fácil. Eu acredito porque antes de acreditar em você, alguém acreditou. Antes que eu acreditasse em você, alguém acreditou. Jesus acreditou. E a Bíblia diz, rapaziada, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus
habita em vocês. Para mim, essa máxima, esse é o poder, não é que é fácil. E quem diz que seria fácil? Se não fosse fácil, Jesus não diria, se fosse fácil, Jesus não diria, tem de bom ânimo. Mas ânimo para quê? Ânimo para quê? Aí eu gosto de voltar para o Salmo 122, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem. Eu sei que a depressão é uma doença, eu não estou aqui fazendo pouco caso, mas nós já falamos, tem profissionais da saúde, tem mentores espirituais, tem pessoas que podem te ajudar. E, além disso, você tem o dono da vida, o autor da vida, Deus. Muito bom. Às vezes eu fico com a pergunta, e a gente até faz um programa devido à relevância do assunto, ele está aí, né? Tem sido comentado, tem sido falado. Mas às vezes eu fico com medo da gente superdimensionar isso, criar algo que é maior do que ele realmente é. Nesse caso específico, é algo maior? Assusta mais do que realmente é? Porque a gente vê, eu imagino que os irmãos aqui também tem um grupo de WhatsApp lá da igreja. Aí já começa, tem o Baleia Azul, não sei o que, aí manda um áudio, do pastor de não sei da onde, aí que alguém já está falando, aí que na igreja da vizinha já morreu um, E às vezes você cria aquele fantasma, aquele demônio, né, no caso gospel, né, e que acaba sendo maior do que ele realmente é. E às vezes as pessoas se assustam com o tamanho do gigante. É para ter tanto medo assim de uma situação dessa? É para causar tanto pavor? Não do jogo. Do jogo não é para ter medo, mas é para chamar atenção para o final, que é o suicídio. Existe um número muito grande de suicídio no Brasil. Os dados são inconcretos, que não são muito revelados. Existe até a mídia, a forma de revelar esses dados, né? Existe número de suicídio entre os cristãos. Então, nós precisamos sempre de algo muito apavorante para nós chegarmos pelo menos no mínimo a fazer. Nós somos assim. Então tem que falar, olha, quando faz campanha de trânsito, mostra fotos, mostra vídeos de impacto, para a gente chegar na conscientização. Porque senão corre o risco de simplesmente só foi uma fase e amanhã na minha igreja, na sua igreja, no seu consultório, na minha casa, nós não temos esse olhar. Esse olhar tem que ser contínuo, porque o plano de Satanás sempre foi matar, roubar e destruir. Ele nunca vai descansar disso. Você pode ter certeza, pai, pastor, quem está me olhando, Satanás todo dia quer destruir a sua casa e a sua família. Então ele nunca vai parar. Hoje ele ajudou o Baleia Azul, amanhã vai ser uma outra questão. Tudo com o propósito de tirar você dos caminhos do Senhor, tirar você da igreja. Então, enquanto psicólogo falando, é importante esse olhar para o suicídio. Temos que, sim, falar do suicídio. Ninguém fala, ninguém gosta de falar. Nunca ouvi uma pregação que se fale de suicídio, porque a pregação tem que falar do bem, mas é necessário falar. O monstro é desse tamanho, sim, né? Talvez foi necessário isso. O que dá para se tirar de bom da Baleia Azul? Esse programa. Se não tivesse esse caso, talvez nós não estaríamos aqui falando de jovens suscetíveis, jovens vulneráveis, jovens que acabam chegando ao ponto de tirar sua própria vida. E isso foi amplamente divulgado. Então, que agora, mesmo que depois que passar essa fase, que fique essa consciência, eu preciso ter um olhar diferente para o adolescente, para o jovem, não só para o adolescente, para o jovem, para o ser humano. Quando alguém necessitar de uma ajuda, alguém necessitar, eu estou com esse olhar diferente e eu sei como auxiliá-lo. Lá no consultório, por conta disso, a procura aumentou? Você acabou recebendo mais contatos, os pais, percebe isso de repente? Eu estava até falando com o pastor Eliseu, né? A gente fala assim, nossa, agora as pessoas estão indo muito ao psicólogo, quer dizer que elas estão piorando? Eu acredito que não. Eu acredito isso à informação. Antigamente as pessoas não tinham muita informação de ir ao psicólogo, não buscavam, que acreditavam erroneamente que psicólogo era coisa de doido, de quem estava muito comprometido. Hoje não. Hoje a pessoa entende, olha, não estou bem, eu vou buscar auxílio. E como o pastor Hernandes fala, questões relacionadas ao sofrimento psíquico se resolvem com oração, com psicoterapia e com medicação. Com esses três, pode ter certeza, se você conhece alguém que está necessitando, está passando por uma dificuldade, proponha essa tríade para ele. Pode ter certeza que você vai depois falar, olha pastor, olha doutor, como deu certo, como essa pessoa melhorou. Até porque a Organização Mundial de Saúde, ela define saúde, o bem-estar físico, psíquico e espiritual, entrou também, e espiritual.
Então, quando eu estou bem com o meu espírito, estou bem com o meu psíquico, estou bem com o meu físico, eu estou com saúde. Bom, pastor Eliseu, lá na igreja o senhor percebe isso, assim, que às vezes o tamanho que foi pintado dessa questão é maior do mal que ela realmente apresenta? O pessoal acabou criando um alarde muito grande? Sim, são dois olhares. O olhar dos pais e o olhar dos adolescentes. O adolescente olha, é uma adrenalina a mais, é um jogo. O cara de cabeça fraca entra, ele vai olhar talvez assim. Os pais, meu filho, pastor, me ajuda, baleia azul, pelo amor de Deus. E quem mais procura ajuda são os pais do que os próprios adolescentes. Claro, é natural. Os pais querem ajuda, eles se preocupam, isso é muito natural. Mas é o que a gente está falando, independente disso, de jogo ou não, o nosso olhar deve ser voltado para as necessidades, para os medos, os desafios, sempre voltados para os que precisam. A igreja, a melhor figura de igreja é corpo. Jesus disse que a igreja é um corpo. Se ela é um corpo, ela não é uma pessoa somente, ela não é um indivíduo, é a junção de pessoas. Então, ou nós sejamos essa igreja, aquilo que falamos de rede de pessoas, ou nós mudamos o nosso nome. E o desafio é sejamos essa igreja sempre com olhar para os desafios que surgem. Agora, eu fico aqui me perguntando, a gente fala de rede de igreja, né, das pessoas, a gente já sabe que com os adultos isso já é difícil, a gente ter essa proximidade. E eu fico me perguntando com os adolescentes, eles conseguem se ajudar? Porque quando a gente vai na escola, por exemplo, normalmente a ideia do adolescente é brincar um com o outro, né? Aquele lá é o mais gordinho, aquele é o mais feinho. Eu lembro que na minha adolescência eu tinha muito espinho, o pessoal ficava cheio de apelido, bullying, né? Cheio daquela história. E aí eu fico imaginando que na igreja, às vezes, isso acontece também. E eu não sei se ajuda, se atrapalha. Como é que o adolescente encara essa questão do corpo, de um se ajudar ao outro, um melhorar a vida do outro? Os profissionais da saúde, os psicólogos e outras pessoas me convenceram da preocupação com bullying. Concordo, temos que ter o respeito. O bullying também está entre os motivos que levam o jovem à depressão, inclusive ao suicídio. Concordo plenamente. Mas também não podemos deixar de falar, a gente falou um pouco no programa, daquela velha maneira de ser jovem. Parece que o jovem era mais forte. Uma é a geração criada com metiolate, não sei se é esse o nome, aquele negocinho vermelho que viu um pai, vou passar metiolate. Eu jogava futebol na rua. Cara, eu tinha tudo para ser um jogador profissional, tinha tudo, só não tinha a chuteira, a camisa, só não tinha talento. Eu ia para o futebol, para a rua, os carros esperavam a gente, não sei se você identifica com esse negócio. A gente chutava o chão, faltava um pedaço de dedo ali, jogava terra, um plástico e partia para o ataque novamente, bola para frente, pedala, Robinho e lá vai nós. E daqui a pouco chega em casa, o pai, que isso? Aconteceu alguma coisa. E aí o pai chega, passa aquele negócio, e aí vai doer, papai vai, mas vai doer fortão, mas papai vai só para fortão. E você falava, pode vir quente que eu estou fervendo. E a gente era tratado. Hoje, metiolate, eu fiquei sabendo que não arde mais aquele negocinho. Meu filho está descalço. Por favor, não me leve a mal, eu entendo os dois lados, eu não estou fazendo apologia ao bullying. Eu era magro que dava dó. A gente está falando disso, eu era muito magro, eu era tão magro que para fazer uma sombra eu tinha que passar 2, 3 vezes no mesmo lugar. E a gente jogava de camisa e os sem camisa. Cara, e lá vai o meu time. Quando o meu time era sem camisa, eu dava vaga. Eu tinha vergonha de jogar sem camisa. Fizeram uma música para mim, eu era magro que dava dó, meu palistó listrado era de uma listra só. Eu acho que foi para mim essa música. E aí, não, o time do Eliseu sem camisa. Tô fora. Eu tinha vergonha, era mal. Aí um dia eu falei, cara, eu sou magro, e se xingando de magro ou não, eu vou ser magro, vou partir para cima. E o dia sem camisa, parti para o ataque, e o grito da galera, ao vento levando o menino. Meu irmão, só foi uma vez. Eu sei que tem muita gente que não gosta quando eu falo disso. Eu preciso preparar uma geração, respeite. Respeite o teu colega, cuidado com o nome que você dá para ele. Isso é óbvio, isso é princípio. Mas também eu preciso preparar uma geração mais forte. Porque a gente não vai dar conta de quem chega para cima praticando bullying. Mas eu posso, quem sabe, ajudar as pessoas a ser forte e amenizar, saber como é que eu vou receber essas críticas. E ser um pouco, talvez, claro, depende da situação, mas eu desafio você, é mais forte do que você pensa. Não fica aí mimimi, mas hahaha.
Muito bom. Pastor Jimmy, a gente já começou aqui com aquela sessão, né? Já vamos usar o psicólogo que tá aqui, né? Já falei que eu tinha uma dificuldade, espinha, o pastor Eliseu já falou que era mago, o senhor já vai anotando aí para ajudar a gente depois. Mas, às vezes, o que o pastor Eliseu, eu tenho uma pontinha, assim, que eu tenho que concordar. E o pessoal brinca muito no Facebook, aquela questão da geração Nutella. Raiz e Nutella, né? A nossa geração, essa geração que está aí, é mais sensível, realmente? Eu gostaria de falar que é uma geração mais fragilizada, né? É uma geração em que os pais lhe privaram de muitas frustrações. Vamos voltando ao assunto. Então, o engraçado é que a gente fala assim, olha, eu corri na rua, eu fiz tudo isso, eu joguei descalço, eu empinava pipa na chuva, tal, e apanhei pra caramba, e hoje estou aqui. Só que é essa geração que está cuidando da outra. Não tem que entender que essa geração que fez tudo isso, que era a raiz, que está formando a Nutella, me desculpa a expressão de um comercial, né? Uma geração mais fragilizada, né? Então somos nós que estamos cuidando disso. Essa geração que era a raiz, que no tempo colecionava figurinha, colava, não sei o que, não tinha o videogame, quem tinha o top era o Atari, era o na vila que todo mundo queria estar lá, mas essa geração que está fazendo a outra geração fragilizada. Então houve alguma coisa de errada com a nossa geração, que não estamos sabendo fazer reproduzir. A geração que vai nos suceder. Então é muito fácil falar assim, na sua comigo. E por que você não conseguiu passar isso para mim, esse valor meu filho falaria para mim? Por que você não conseguiu passar esse valor para mim? Né? Teve um caso muito interessante no consultório, que a paciente vem falar do filho, que é adolescente, e ele fez um ato, e o pai ficou muito nervoso, e severamente, e ficou muito alterado. Quando só estavam os pais presentes, só os dois sozinhos, a paciente falou assim para ele, você lembra que o seu tio falou que uma vez você fez isso, assim, assado? Era pior do que o adolescente tinha feito. E o pai, ele falou assim, então, talvez deve ser alguma coisa genética, que ele puxou você. Então, assim, existe uma geração mais fragilizada hoje porque o mundo está mais fragilizado. Hoje, os relacionamentos são descartáveis. Hoje não tem o tete-a-tete. Hoje nós estamos preocupados mais com o ter do que o ser, né? A maioria da miséria do mundo hoje é porque nós não conhecemos o outro, não identificamos o outro. Então, quando eu estou aqui na frente, tem uma fila de carros, pego o meu carro e vou na frente porque o outro não existe. Quando eu pego e dou um tiro numa pessoa porque eu tomei um celular dela, o outro não existe. Quando eu vou lá e tiro a verba que era para a saúde, o outro não existe. A gente acabou... E esse já fica para um tema aí para um próximo programa, né? Da gente até anotar aí e discutir um pouquinho sobre essa questão da criação, que geração que fez qual. Nosso tempo, infelizmente, está acabando e eu vou agradecer a presença de vocês. Pastor Eliseu, muito obrigado pela sua presença, entender o nosso convite, estar aqui nessa noite conosco. Que honra, que honra. Eu não posso cometer o pecado de ir embora sem deixar um abraço para uma pessoa que assiste aqui, assiste todos os programas quase aí há mais de 10 anos, que é o meu pai. E ele está lá na Bahia, provavelmente assistindo. Ele é fã de carteirinha lá, eu sei que ele é fã de carteirinha há muitos anos, então eu mando um abraço para ele, claro, para minha mãe que está sempre lá ao lado dele. Muito bom, depois nós vamos pegar o nome que o Weber vai mandar um ósculo santo para ele. É melhor o Weber mandar, que eu acho que ele vai gostar mais do Weber. Pastor Jimmy, muito obrigado, viu? Eu que agradeço e também, né, tenho a minha irmã missionária Dilane, está na Bahia, minha família, minha avó, adoram o programa. No sul de Minas também, meu avô em Lambari, Três Corações, o pessoal da minha igreja, os pastores que nos acompanham. E eu vou dar os parabéns para você por ter conduzido muito bem esse programa. Bom, obrigado, Zeca. Viu, pastor? Obrigado mesmo, obrigado pela audiência. Vimos que na Bahia, hoje nós vamos bombar lá na Bahia. Bombar na Bahia e Minas. Hoje vai estar demais lá. Vamos para o sorteio para ver quem ganhou o livro. Tá lá o ganhador, Donald Daniel Causa, Descalvado, do interior de São Paulo. Muito bom, Donald. Você entra, a produção vai entrar em contato com você aí, você vai receber o presente da grade dessa noite. Eu queria muito agradecer a sua companhia e mais um Vejam Só. Amanhã a gente está de volta com um debate super especial. Não vai ficar de fora também, viu? Agradecer os nossos convidados, agradecer a produção, parte técnica. Galera, obrigado, viu? Grande abraço e até a próxima.